Isso aí, galera. Um abraço, um beijo para todo mundo. Como é que todo mundo está aí? Começar aqui a nossa aula, o primeiro ano de história aqui. Tá bom, galera? É o seguinte, nas semanas anteriores nós estávamos falando aí sobre a Mesopotâmia e justamente terminamos falando aí do Código de Hammurabi, que foi muito importante e vai ser importante justamente para as futuras aulas aí, principalmente para a aula de sociologia, quando começarmos a falar de legislação, de direito, de conquista e por aí vai. Bom, agora, em seguida, tá ok? Fechando a página 7 na unidade 3, o nono, o décimo parágrafo, tá? Página 7, unidade 3, lá embaixo, os três últimos parágrafos, tá ok? Do nosso livro, nós fechamos falando da cidade da Babilônia, né? Todo mundo sabe que nas aulas anteriores eu falei que a Babilônia era o centro cultural, tá ok? Era um centro cultural, um centro de política, ela se destacava muito, tinha muitos olhos em relação à Babilônia, mas a Babilônia ela chegou a um determinado momento, tá? Como toda cidade grande, ela se encontrou em um momento de corrupção. Ela se encontrou num momento difícil, no momento em que as defesas militares elas estavam enfraquecidas, tá? Isso porque essa corrupção ela tomou conta de várias instituições. Não aconteceu em nenhuma maneira um projeto que pudesse fortalecer a cidade, por isso que muitos ataques eram iminentes. E logo em seguida nós podemos dizer e destacar que por 4 séculos a cidade foi atacada por diversos povos. Então, durante esses 4 séculos, a cidade foi atacada por diversos povos. E um desses povos aí, tá, que nós podemos destacar, são os assírios. Tá? Ok, galera? Esses assírios, eles tiveram início no Império lá na fundação da cidade de Nívia, tá? A cidade de Nívia é justamente uma cidade importantíssima, tá? Do ponto de vista econômico, central, político e administrativo, tá? Para os assírios, Nívia era importantíssimo, tá ok? Todas as ordens, todas as gestões, todas as capacidades administrativas, elas vinham da cidade, tá ok? Bom, para a gente entender sobre o Império Assírio, ele estava localizado na região leste da Alta Mesopotâmia, entre o rio Tigre e ali a Cordilheira de Sagros. O seu domínio, para a gente entender, o seu domínio, ele se estende desde o Golfo até as fronteiras do Egito. Então, era extenso, não era pequeno. Era justamente uma civilização que tinha justamente uma extensão imensa ali sobre um grande domínio aí. E nesse mapa nós podemos destacar a expansão dessas civilizações aí, tá? Nós podemos perceber que aqui embaixo está a Arábia, tá? A Pérsia, o Egito, tá ok? Ali o Monte Sinai, tá ok? Então, assim, ela tinha todo esse controle aqui. Olha só, de um ponto ao outro, ela dominava tudo isso aqui. Então, era um império muito forte e centralizado naquele momento ali. Tá ok, galera? Vamos lá, então? Em 539 a.C., o rei da Pérsia, Ciro II, aproveitou a decadência moral e militar da cidade e atacou, tá? Tornando aquela cidade impossível qualquer tipo de resistência. Vamos lá. Sírio, rei da Pérsia, que era um visionário, que era um grande combatente, ele justamente atacou a cidade, atacou justamente ali toda aquela área, dominou as extensões da Babilônia, todo o campo territorial, tá ok? Transformando aquela área justamente numa grande fortaleza. O exército persa, tá? Ele era muito, mas muito forte, veloz. O exército persa era muito inteligente, ele era bem trabalhado. E então
a grande ideia principal podemos perceber que Círio formava pessoas de linha de frente capazes justamente também de tomar grandes decisões, tá? Só que aí que tem um ponto importante para a gente destacar. Quando a Pérsia domina a Babilônia, quando Círio domina a Babilônia ela praticamente deixa de existir. Ela não se levanta mais. Pelo contrário, tá? Isso fica bem nítido para vocês destacarem qualquer tipo de atividade. A tomada da Pérsia, tá? Quando a Pérsia toma a Babilônia ela deixa justamente de existir naquele momento. Não o nome Babilônia, mas assim, o Império Babilônio com as suas lideranças, com as suas gestões, elas não existem mais. Tá ok? Mas o mais interessante dessa história toda, meus filhos, é que grande parte dessa população, tá? Grande parte dessa população apoiou a entrada da Pérsia dentro da Babilônia. A população da Babilônia estava cansada, exausta, justamente desta grande corrupção. Uma corrupção que tomou praticamente conta de todo o império e a população ela percebeu justamente o que estava acontecendo. A população percebeu que os luxos da nobreza, os luxos dos imperadores, valiam mais do que a população que estava vivendo naquele momento, um momento muito delicado, tá? Posso dizer para vocês que chegou em fases, em momentos em que muitas pessoas chegaram a passar fome, justamente porque os impostos eram altos, justamente para sustentar o imperador, sustentar toda a corte da Babilônia. Então a população ela não estava satisfeita mais com as lideranças da Babilônia. Tanto é que quando a Pérsia invade, a população fica feliz. Naquele momento, a população ela fica feliz. Tá ok, galera? Bom, e aí está o mapa da Pérsia, tá ok? Onde a Pérsia dominava, onde era total a sua extensão. A sua extensão total da Pérsia era justamente essa aqui, tá bom? Nós temos aqui as fotografias dos soldados da Pérsia, dos arqueiros da Pérsia, que eram ótimos combatentes, ótimos na linha de frente, ótimos guerreiros, e a Pérsia ela se demonstrou um dos maiores impérios e uma das maiores potências, vamos dizer, daquela antiguidade ali. E vamos destacar alguns pontos aqui, tá? A Pérsia foi uma das mais importantes civilizações daquela época, tá? Ela foi expressiva, uma civilização de destaque, de posicionamento. Então, naquela antiguidade, a Pérsia ela foi justamente uma das maiores civilizações importantíssimas aí, tá? Bom, ao contrário das regiões vizinhas, tá? Esse era o único lado negativo. Ao contrário das regiões vizinhas, tá? Ela tinha poucas áreas férteis, tá? Esse era o lado negativo, tá? Mas para eles não era justamente nada que deixavam eles desesperados. Por que isso? Justamente porque eles tinham contato com outros povos, comercializavam com outros povos, então para eles isso daí não significava nada. E eles dominavam outros povos. Por dominar outros povos, isso para eles não significava muita coisa. Então, o que para eles poderia ser ruim naquele momento não era algo tão impactante, tá? Então, esse era um ponto negativo, mas ao mesmo tempo um ponto positivo era justamente com quem a Pérsia fazia comércio, com quem eles comercializavam e justamente da onde vinha o dinheiro de impostos, tá ok? Porque toda a população, toda a civilização ali dominada pela Pérsia era obrigada a pagar seus impostos, tá ok? E nós temos Círio, que ele era um grande príncipe persa, ele realizou um domínio justamente ali da Líbia até a Babilônia,
tá ok? Ele dominou a Síria, Palestina, todas as regiões que eram da Grécia. Então, assim, Sírio, ele dominou praticamente uma área extensa, uma área imensa, uma área muito grande, tá? Sírio foi um cara inteligente, ele não proibia as crenças nativas dos povos conquistados. Pelo contrário, Sírio permitia que cada um pudesse, naquele momento, invocar sua divindade, seu Deus. Você vai falar assim, mas tio Léo, é muito parecido com o que a Babilônia também fazia, né? A Babilônia, ela também permitia isso, exatamente, meus filhos. É muito importante fazermos esse encaixe aí, essa análise aí entre a Babilônia e a Pérsia. Os dois permitiam justamente em que cada um poderia invocar suas divindades, seus deuses, tá? Bom, a única coisa que tinha ali em troca, tá? Que exigia em troca, era que você tinha que fornecer homens para o exército. Então, toda vez que a Pérsia pedia homens para a linha de frente para o exército, você tinha que fornecer. Então, nossa, para você ter ideia, muitas vezes até crianças com 16, 14, 13 anos eram enviadas para serem treinadas para estarem na linha de frente no exército, tá? Tinha que ser forte, tinha que ser veloz, tinha que ser sagaz, tá ok? Então, quer dizer, a única coisa que eles exigiam era isso, ó, nós vamos permitir que vocês tenham as suas divindades, nós vamos permitir que vocês tenham as suas culturas, mas tem uma coisa aí, toda vez que nós falarmos que queremos homens para a linha de frente do exército, vocês têm que fornecer. Outra coisa, alimentos, metais preciosos, tudo isso era fornecido justamente por outros povos. Então, assim, alimentos, metais preciosos e homens para as guerras era justamente obrigado a fornecer, tá? Bom, Ciro morreu em 529, tá? Teve um sucessor, Cambises foi seu sucessor, tá ok? Foi o seu filho. Ele iniciou uma difícil campanha militar contra o Egito, finalmente vencida pelos persas na Batalha de Peluso, tá ok? Cambises tinha uma ideia fascinante pelo Egito, ele achava uma civilização impressionante e era de grande ambição dele dominar o Egito, e era de grande ambição dele justamente ter aquela civilização aos seus pés ali, tá ok? Bom, ainda analisando o Império Persa, tá? Voltando à questão do Egito aqui, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, meus filhos, é o seguinte, foi uma batalha longa, uma batalha difícil, tá? O Egito teve uma parte dominada pelos persas, mas o Egito ele sempre foi uma civilização neutra e sempre teve numa posição geográfica de grande estratégia, tá ok? Nós vamos falar do Egito na próxima aula, mas é só para a gente poder falar sobre essa questão aí, tá? Agora, voltando ao texto anterior, tá? O Império Persa, tá? Ele abrangia desde o mar, tá? Ali do Mar Negro, para você ter ideia, tá? Hoje do Mar Negro, aquela área, você estudando geografia, você sabe onde fica esse território, tá? Grande parte do Mediterrâneo Oriental, pegando uma parte da Arábia e pegando uma parte do deserto da África, tá? Ele vai desde a parte do Golfo Pérsico da Índia, tá? Mas a maior ambição deles, também tirando justamente o Egito, era a cidade de Cartago. Leandro, por que a cidade de Cartago? Cartago era uma cidade importantíssima para a questão econômica. Por que importantíssima para a questão econômica? Isso porque na cidade de Cartago você tinha justamente o Porto de Cartago. O Porto de Cartago foi fundado pelos fenícios. E quem dominasse esta cidade dominaria o comércio, dominaria a economia. Então, assim, a posição geográfica de Cartago era importantíssimo para a economia.
A economia que gerava em torno desse centro, desta cidade, você aí está olhando o mapa, você está vendo o porto, tá? Esse aqui é o porto de Cartago, um porto importantíssimo. Você está vendo as cidades em volta, tá? Do porto de Cartago. Então ela tinha uma posição geográfica para o desenvolvimento, para o comércio e para a economia. Era uma posição importantíssima para ser dominada. Então quem dominasse Cartago dominaria muito bem a economia, teria um grande controle da economia, tá ok? O porto de Cartago era o coração deste vasto império marítimo. Então vamos lá, deixa aí anotado no livro, tá? O porto de Cartago era o coração do vasto império marítimo. Esta civilização, tá, da antiguidade, ela se desenvolveu da bacia do Mediterrâneo, tá? Entre o fim do século, tá? O século 9 aí, antes de Cristo, tá ok? E ela justamente atravessa o futuro século, século II antes de Cristo, tá ok? E esteve, tá, naquele momento numa posição e era considerado uma das maiores potências comerciais, marítimas e militares do seu tempo. Então, esta era a grande análise que nós podemos fazer sobre a cidade de Cartago, tá? Posição geográfica, a cidade, centro econômico, o comércio e o domínio, o fácil acesso ao mar. Tudo isso, tá? Era algo de poder da inveja. Bom, infelizmente, tá? A Pérsia não conseguiu, tá, levar sua ideia adiante. Isso porque as brigas internas que haviam ali sobre os ministros, secretários da Pérsia, eles não tinham uma ideia definida de como atacar Cartago ou como expandir mais seu império, tá? Lembrando isso aqui, ó, brigas internas de poder, tá? Porque a gestão e a administração da Pérsia naquele momento, ela não estava mais satisfazendo as vontades e as necessidades da Pérsia. É por isso que entra Dário. Dário, que é um parente distante, tá, do imperador, ele vai se aliar aos setores da nobreza, ele toma o trono e inicia uma nova era na história da Pérsia. Dário foi um cara fantástico, visionário, importantíssimo, ambicioso, tá? E nós temos aqui algumas características de Dário, tá ok? Os povos dominados pelos persas podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião e sua língua. Nisso Dário não mexeu, pelo contrário, Dário deixou, apenas eu quero que pague os impostos, tá ok? Pode adorar a divindade que você quiser, mas eu quero que pague os impostos, tá ok? Pode falar a língua que vocês quiserem, desde que fale a língua do dinheiro. Então, pague os impostos, tá? Ele organizou o império dividindo em províncias e nomeando pessoas de confiança. Então, ele criou províncias e pegou pessoas de total confiança. Ó, nos meus ministérios, na minha secretaria, eu quero fulano, fulano, fulano e fulano. Eram pessoas totalmente de confiança, braço direito, tá? Ele era um cara que ele era um cara que tinha muito receio das pessoas que estavam à sua volta. Como ele já sabia das experiências antigas, da antiga administração e gestão, ele ficava com o pé atrás. Então, quer dizer, oh, peraí, calma aí, são pessoas que eu quero de confiança, são pessoas que eu quero isso, isso e isso. Então, assim, essa era a grande questão. E uma coisa que ele percebeu, a construção de cidades. Foi importante construir cidades. Ele percebeu que a Pérsia não tinha estradas. Foi importante construir estradas, tá? Ele percebeu que a Pérsia não tinha estradas. E as estradas facilitavam o comércio, a entrada e saída de produtos, o deslocamento das tropas militares, tá? Isso era algo importantíssimo, o deslocamento dessas tropas militares. E um outro ponto importante. As cidades cresciam através das estradas. Entenderam? As cidades elas cresciam por causa das estradas. Então,
a expansão das estradas levava também à expansão das cidades. Então, quer dizer, construir estradas para entrada e saída dos militares, de alimento, da mercadoria, o translado de comércio foi importante aí. Um outro ponto importante era o trabalho escravo, porque para construir cidades e estrada, você precisava do trabalho escravo, tá? E lembrando que muitos desses trabalhadores escravos eram prisioneiros de guerras ou antigos prisioneiros de guerras, tá, daquela época. Bom, e foi assim que Dário construiu um império persa forte, civilizado, tá? Um império justamente que tinha um grande domínio sobre aquela região, tá ok? E na próxima aula nós vamos falar do Egito, tá ok, galera? Terminando a aula, falando do Egito, dessa grande figura que nós vemos aqui agora, pensando de como foi construída essas pirâmides, qual era o objetivo da mumificação, que a mumificação foi importantíssimo para a gente, tá ok? Parece que não, mas o estudo do corpo humano, da anatomia, ela se deu a partir do momento em que o ser humano começou a estudar os corpos, tá? E identificar as doenças através desses corpos. Então, as civilizações egípcias, elas deixaram um legado importante para a gente através da mumificação, tá ok? A localização e característica do Egito, ela foi o berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, tá? O Egito representou um papel estratégico de paz, o Egito não era de guerra, pelo contrário, o Egito ficava no meio do deserto e queria apenas paz. Nós queremos paz, tá ok? E o Egito tá dentro desse cenário todo, foi uma civilização de grande destaque que até hoje é estudada por muitos historiadores. Tá ok, galera? Próxima aula, vamos falar do Egito, da ocupação do seu território, aonde ele está localizado, ali no nordeste do continente africano, com uma grande extensão, uma grande área habitável. E, galera, um beijo, um abraço, tá ok? Vamos parar nossa aula por aqui. Próxima semana, vamos dar continuidade ao Egito, que se encontra na página 11, na unidade 3. Então, seria bom vocês aproveitarem a quarentena de vocês aí, já para passar o olho na página 11, na unidade 3. Passar o olho não. Página 11 da unidade 3 já começa a dar uma olhadinha ali também na página 12, que fala da economia, fala da sociedade, para na próxima aula, tá, nós podermos discutir, poder falarmos aqui um pouquinho dessa grande civilização, um pouquinho desse legado aí, da importância do Rio Nilo, do Baixo, do Alto Egito, tá ok? Da divisão dessas duas terras aí, da figura do faraó, tá? Da importância das mulheres, o papel das mulheres, a questão da política, tá? A dinastia daquela época, tá? A base econômica do Egito, que era baseado na agricultura, era baseado na pecuária, tá ok? E também da questão dos escravos. E aí nós vamos também falar dos hebreus. Olha que coisa importante também, vamos falar dos hebreus. Os hebreus que ficaram escravos do Egito, dentro do Egito durante muito tempo, até surgir uma figura importante aí de destaque aí, que todo mundo conhece. Vamos falar dessa figura logo em seguida, tá ok? Galera, um beijo, um abraço, fui, se cuidem, tá ok?